Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma grande satisfação ter você aí para estar conosco em mais este momento de estudo da Palavra de Deus, porque é isso que fazemos neste canal. Estamos estudando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E esse encontro de hoje é o 41º encontro dentro desse tema. É muito importante, então, que você assista também os outros vídeos, porque dentro desse tema nós temos aperfeiçoado em cada encontro tudo que diz respeito aos acontecimentos finais. É para tanto que nós estamos estudando profecias esclarecedoras da parte de Deus, principalmente estamos a explorar o que está no livro do Apocalipse, e já temos falado muitas coisas que é de suma importância. No encontro anterior falamos, na verdade, do que está em Apocalipse 17, para que você realmente tenha um arremate geral. Ali nós explicamos o que é a síntese de todo o livro profético do Apocalipse, né? E de todas as profecias escatológicas, aquelas relacionadas ao tempo do fim. O que é de mais importante que você encontra na Bíblia a respeito dos acontecimentos finais? Então, no encontro anterior, no encontro de número 40, nós explicamos isso com base no estudo do que está lá em Apocalipse, no capítulo 17. Enfim, mas ali nós sintetizamos o que é realmente de mensagem de prioridade de Deus para nós nessas profecias. Mas nos encontros anteriores, nós temos discriminado, nós temos falado ponto a ponto, detalhe a detalhe, daquilo que as profecias têm a nos dizer da parte de Deus. Temos explorado o livro de Daniel, explorado o livro do Apocalipse, e estamos no Apocalipse agora. Enfim, tudo é importante você verificar, acompanhar, e eu sei que se você analisar os vídeos que já gravamos, aí antes desse agora, você vai ficar realmente muito bem informado, muito bem esclarecido, e não terá nenhum receio daquilo que nós vamos falar hoje, como continuação do que já foi falado anteriormente. Ok? Então, o meu pedido é para que você, caso ainda não assistiu os outros vídeos, que você assista. E aproveito para pedir também que você possa ter uma Bíblia para acompanhar o estudo que traremos hoje. Os textos que vamos apresentar aqui, porque eu estou com a Bíblia aqui em mãos. Em cada encontro, a nossa prioridade é abrirmos a Bíblia e estudarmos com a pessoa aí que está a nos prestigiar com a sua presença. Então, que Deus possa te abençoar. Se possível, então, leia conosco os textos que nós vamos abordar aqui neste encontro de hoje. O fato é que há muitos encontros atrás aí, bem nos princípios dos nossos estudos, nós havíamos dito que teríamos um encontro especial exclusivamente para tratar sobre o tema das deduções. A verdade é que a Bíblia não é um livro que destrincha para nós de forma detalhada, de forma explícita e esclarece a verdade, conforme às vezes muitos exigem que sejam. Porque as pessoas dizem, bem, a Bíblia não é um livro claro de se entender. A Bíblia, ela possui tantas coisas assim que parecem difíceis de entender, coisas complicadas, e o motivo dessas complicações que se encontram na Bíblia é a existência de mais de 30 mil igrejas cristãs que usam a Bíblia, usam o mesmo livro, no entanto, estão em discrepâncias em muito ponto de doutrinas, em muitos ensinamentos. É por isso que cada igreja tem a sua placa para determinar o que ali está a defender como doutrina. Apesar disso, o livro é o mesmo para todos. Então, Deus deixou, na verdade, a Bíblia para esclarecer, para elucidar, para desvendar para nós a verdade, né, em meio a esse mundo de escuridão, um mundo de mentiras. A Bíblia, então, é um livro esclarecedor da parte de Deus. No entanto, nós já havíamos dito que a maneira de se estudar a Bíblia, a própria Bíblia já nos explica como que isso deve ser feito. Isaías 28,
Os versos 10 e 13, ali nós lemos: assim, pois, lhe será a palavra do Senhor. Será regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Em outras palavras, a palavra de Deus deve ser explorada comparando texto com contexto, verso com verso. E essa exploração deve ser em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Então, os textos que estão falando do mesmo assunto, estão se relacionando entre si, embora estejam eles espalhados em toda a Bíblia, eles servem para se complementarem, para realmente nos trazer luz. E quando nós fazemos esses enxertos, fazemos essa pesquisa comparando um texto com outro, verificando o acordo, a concordância que existe de um verso para o outro em toda a Bíblia, então assim nós encontraremos na própria Bíblia a chave para interpretar realmente tudo aquilo que ela tem a nos dizer. Satanás, ele é o arqui-inimigo do bem. E ele conhece as Escrituras mais do que qualquer criatura neste mundo, qualquer ser humano. E ele, então, não perde a oportunidade de torcer, de alterar na nossa mente, na nossa compreensão, aquilo que você pode ler na Bíblia. Você tem a Bíblia em mãos, mas se não é através da sua sinceridade, que atrai o Espírito Santo, da sua honestidade, do seu interesse, do seu empenho verdadeiro, se não for através desses motivos justos da tua parte, que, no caso, com base nesses motivos, nessas atuações, o Espírito Santo é atraído para vir e lhe trazer realmente compreensão da palavra de Deus, se não for assim, você então estará nas mãos de Satanás. De maneira que, embora você esteja abrindo a Bíblia, você será enganado, né? Porque o inimigo ele vai aproveitar para torcer o que está na Bíblia. Um fato como esse, você encontra lá em São Mateus capítulo 4. O próprio Senhor Jesus mostrou, através da experiência ali contida, como que o inimigo ele consegue perverter, adulterar e apresentar a Bíblia em partes, né? Ou diminuindo, ou acrescentando a Bíblia, ou torcendo, né? De alguma maneira ele é capaz de fazer essas coisas e destruir a verdade. Jesus, então, sempre enfrentou o inimigo ali em Mateus capítulo 4, usando a frase, está escrito. Mas Satanás enfrentou Jesus ao mesmo nível. Satanás também apresentou a Bíblia, ele disse, está escrito. E assim ele apresentou a Bíblia torcendo, ou seja, na verdade ele apresentou um texto fora do contexto, para poder enganar Jesus, para poder fazer com que Jesus errasse ali na sua missão quando esteve aqui neste mundo. Mas Jesus conhecia as Escrituras também. E assim, sendo ele o exemplo para nós, todos nós devemos nos empenhar em conhecer para que possamos nos defender de Satanás. Porque Jesus se defendia com o está escrito e ele foi vitorioso naquele ocorrido lá em Mateus capítulo 4. E ali está um exemplo que nós devemos tomar para nós, né? Aprender o suficiente para nos defendermos de Satanás, mesmo quando ele vem através de um ministro, um pastor, um líder de igreja, seja lá quem for, com a Bíblia em mãos e vem nos mostrar alguma coisa, por mais que nós venhamos a ler, mas se nós não tivermos realmente uma compreensão do que os textos que nos são apresentados estão a dizer, então nós não teremos condições de enfrentar Satanás, que está usando essa pessoa que apresenta um texto da Bíblia ou apresenta a Bíblia de forma alterada, de forma distorcida. Precisamos então conhecer e hoje nós vamos analisar aqui aquilo que já havíamos prometido, um encontro específico para tratarmos sobre deduções. Muitas pessoas esperam então ter a Bíblia como sendo totalmente esclarecedora, mas ela não é assim. Ela só vai ser um livro que realmente proporcionará luz para aqueles que realmente desejam a luz. Só para começar, vamos ver aqui, Paulo dizendo isso, eu tenho citado ultimamente esse texto, porque é apropriado. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo,
ele falou ali para a igreja de Tessalônica, e serve para nós também, assim, do versículo 7 ao 12. Segundo Tessalonicenses 2, 7 ao 12. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então veja o motivo do porquê essas pessoas irão perecer, serão enganadas por Satanás, que fará milagres, prodígios e tudo mais. E veja o verso 11 continua: é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então aqui fez um trocadilho no final do texto, né? A injustiça e a mentira, o erro, o pecado, andam de mãos dadas, são sinônimas as palavras, na verdade. Então são pessoas que se deleitaram com a mentira, se deleitaram com a injustiça. Então Deus permitiu que eles ficassem mergulhados no engano, para que só no dia do juízo essas pessoas possam ver realmente que estavam enganadas. Elas vão perceber tarde demais esta escolha que hoje estão a optar, né? Deus está respeitando o livre-arbítrio, respeitando a escolha dessas pessoas, e assim então elas estão sendo enganadas, mas somente aqueles que realmente se empenham, buscam de verdade, com sinceridade, com amor no coração a Cristo Jesus, um amor sincero, puro, são pessoas que nesse empenho de pesquisa da Bíblia serão realmente esclarecidos. Mas o fato é que nós temos pessoas que o inimigo está a usar, e essas pessoas estão pretendendo seguir os seus impulsos, os seus conceitos, o seu orgulho. E vamos ver aqui como que Pedro descreveu essas pessoas lá em 1 Pedro capítulo 3, dos versos 14 ao 16. O apóstolo Pedro vai falar sobre o apóstolo Paulo, mas ele vai estender o assunto e falar sobre o que está em toda a Bíblia e como as pessoas que não são verdadeiras, as pessoas que realmente não fazem parte do povo de Deus, no entanto, muitos estão aí disfarçados, como se realmente fizessem parte do povo de Deus, mas ele vai descrever como que funciona essa classe de pessoas no mundo, principalmente nesses últimos dias. Então, 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 14 ao 16, assim nós lemos. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele, né, que é Cristo, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O propósito da Bíblia é nos preparar para encontrarmos com Cristo. E desta maneira, sem mácula e irrepreensíveis, pessoas santas, pessoas verdadeiras. São João capítulo 17, verso 17 diz que a palavra de Deus ela é apta para nos tornar santos, para que ao vivermos o que ela nos diz, nós então seremos separados do mundo e assim nós estaremos qualificados, candidatos ao céu, e assim Jesus nos levará quando voltar em breve. Mas continua aqui no versículo 15. 2 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora, Pedro, ele está falando dos escritos do apóstolo Paulo, que você encontra no Novo Testamento, que corresponde a cerca de 70% dos escritos do Novo Testamento. Então ele vai falar do apóstolo Paulo e diz assim, o verso 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam,
como também deturbam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, aqui Jesus está defendendo a sua palavra e usou o apóstolo Paulo, como também outros escritores, para que as pessoas realmente sejam selecionadas entre aqueles que pesquisam e amam a verdade, daquelas que são superficiais, daquelas que não passam de cascas, né? Então, essas pessoas leem o texto da Bíblia e tiram conclusões precipitadas, montam suas igrejas. Hoje, como eu disse, temos mais de 30 mil igrejas cristãs com as suas placas, ensinando aí coisas diferentes. E muitas dessas igrejas, então, ficam dizendo o que não está na Bíblia, o que eu não leio na Bíblia, significa que eu não devo, Deus não dá direito de eu especular, né? Deus não dá direito de eu analisar, de eu meditar naquilo que pode ser o que a Bíblia está a dizer. Então, o assunto de hoje é sobre deduções. Será que Deus espera que nós exercitemos a nossa mente a fim de entendermos realmente o que está na Bíblia? Ou Deus discriminou tudo detalhadamente para que nós não venhamos a mastigar nada, venhamos apenas a olhar e só entender conforme aquilo que os nossos olhos enxergam e conforme está escrito, né? O apóstolo Paulo falou até daqueles que ficam na letra. Será que é assim que funciona? Ou Deus também está interagindo com a nossa capacidade de pensar, de analisar, e assim ele considera para separar os seus dos demais povos? Bem, então, como eu havia dito, hoje nós vamos analisar sobre deduções, né? É lógico que o assunto da dedução deve se entender. Às vezes as pessoas pensam, bem, se eu deduzir, se Deus deixou algumas coisas ou alguns ensinos da Bíblia para que eu tire a dedução, pode ser que a nossa dedução seja uma dedução errônea, uma dedução equivocada. De fato, pode acontecer que haja deduções equivocadas. No entanto, você vai perceber que o que Deus espera que venhamos a deduzir diz respeito àquilo que é óbvio, aquilo que a nossa mente é capaz de entender como ser humano, como que tem a razão, que tem um raciocínio lógico. Então, aquilo que Deus deixou para deduzir está neste campo. A nossa mente alcança coisas óbvias. Então, é isso que nós vamos analisar aqui. E muitas pessoas deixam de obedecer certas doutrinas da Bíblia, certos ensinamentos da Bíblia, porque não querem exercitar a mente desta maneira, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos e você vai perceber que isso tem lógica, né? Por exemplo, se você encontrar lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, vamos começar, verso 14, vamos começar com o início ali da Bíblia, né? Gênesis, capítulo 3, verso 14, nós lemos assim: Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, depois que entrou o pecado, né? Satanás usou a serpente, então Deus agora está fazendo uma conversa ali com o casal e com Satanás, a serpente que está ali, né? Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias. Então, o que você deduz aqui? Aqui é um texto, entre outros que nós vamos analisar, que abre margem para deduções, né? Se Deus está dizendo que a partir do momento que a serpente pecou, a serpente induziu o primeiro casal ao pecado ali, ela foi a responsável, na verdade, Satanás usou ali, e Deus agora se reporta à serpente para que fique uma lição para nós, né? Porque foi o instrumento de Satanás ali. Então, para que fique uma lição para nós, aqui está mostrando uma origem, né, daquele animal, que, na verdade, lá no Éden, antes do pecado, o que você deduz como que este animal se locomovia? Podemos deduzir que este animal voava, né, possuía asas. Algumas pessoas podem deduzir, bom, tinha pernas, né, como os bípedes, os quadrúpedes e assim por diante. Bom, podemos deduzir aqui que o animal ele não rastejava, porque ele passou a rastejar depois que
o pecado entrou no mundo, conforme nós vemos aqui em Gênesis 3,14. É uma maldição de Deus. Deus proferiu essa maldição contra a serpente depois que entrou o pecado. A partir de então ela começou a rastejar. E hoje nós temos, todas as víboras, aí, todas as serpentes estão rastejando, e antes se deduz que ela não rastejava. Ela andava, como alguns pensam por aí. Eu acredito que ela possuía asas e ela tinha o poder de voar. A beleza desse animal, era algo que realmente fascinava, e não é à toa que Satanás usou a serpente, porque era um animal lindo, exuberante, majestoso, e Deus poderia simplesmente fazer com que este animal pudesse realmente trazer, deslumbrar os olhos do casal ali no Jardim do Éden, diante da magnificência deste animal voando ali entre as árvores. Assim eu acredito, Mas é algo que nós deduzimos, que a Bíblia deixou para deduzirmos ali, Gênesis 3, verso 21, assim nós lemos também, ainda lá no início da origem do pecado. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Duas coisas que nós podemos deduzir aqui. Qual era a vestimenta do casal lá no Jardim do Éden? O apóstolo Paulo chegou ali que nós somos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, então todos ficaram destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo falou assim. Em outras partes também, ele fala que nós estávamos revestidos da glória de Deus. E a glória de Deus é aquilo que você percebe ali quando Moisés conversou com Deus durante muito tempo, e ao descer daquele diálogo, ao descer do Monte Sinai ali, o povo de Israel mal podia contemplar o rosto de Moisés, porque brilhava como o sol. E por que brilhava como o sol? Porque ele estava na presença de Deus. Então a glória de Deus estava ali refletida no rosto de Moisés. E Moisés precisou cobrir o rosto, dado a esta glória que ele manifestava ali por estar na presença de Deus. Adão e Eva possuíam então este privilégio de estar na presença de Deus, e ele possuía uma vestimenta, o casal. A vestimenta, que é essa glória de Deus, evidentemente, nós deduzimos que era a luz que brilha como assim os anjos. Nós podemos entender da luz dos anjos, que estão na presença de Deus e tem uma luz mais brilhante do que o sol. Era esta vestimenta que nós podemos deduzir, que Adão e Eva possuíam antes da entrada do pecado. Vestimentas de glória, de luz que eles possuíam. No entanto, outra coisa que esse texto nos traz aqui, em Gênesis 3, verso 21, o fato de dizer que Deus fez vestimentas de pele de cordeiro para o casal após a entrada do pecado, o que você deduz com isso? Você deduz que Deus imolou o cordeiro. O assunto de deduções na Bíblia são coisas que realmente existem, mas Deus não precisa estar especificando para que possamos aceitar. É uma coisa muito óbvia. Deus imolou ali um cordeiro e cobriu a nudez do casal ali com a pele do cordeiro. Fez da pele do cordeiro vestimentas e cobriu Adão e Eva ali, que depois do pecado perderam aquela glória, perderam a luz, e eles se viram nus no Jardim do Éden. A Bíblia aqui dá o relato que eles chegaram a se esconder porque eles se encontravam nessa forma humilhante, depois que haviam pecado. E Deus então tomou essas providências. Deus então imolou aquele cordeiro para que pudesse fazer a pele do cordeiro. Daí é que eles aprenderam a oferecer sacrifícios, e os patriarcas da Bíblia, que você vê sempre oferecendo sacrifícios, foi porque Deus ensinou eles como eles deveriam proceder. Temos também um outro relato que ainda no capítulo 2 de Gênesis, verso 24, diz assim: Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui foi antes do pecado. Eu até pulei, deveria ter explicado aqui antes do capítulo 3, mas antes do pecado, o que você deduz quando Deus fez Adão, fez Eva, uniu o casal e falou: deixará pai e mãe,
ambos deixarão pai e mãe e ambos se tornarão uma só carne. A dedução é sobre família, evidentemente, né? Sobre família. Mas você pode entender a família na Terra sem o ato sexual, né? Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas ficam aí especulando o que seria o fruto que Deus proibiu que o casal comesse lá no Jardim do Éden. Então, nessa especulação, muitos dizem, o fruto era o sexo. Deus proibiu que houvesse o sexo lá no paraíso, no Jardim do Éden, né? No entanto, quando cita aqui que deixará pai e mãe, aqui antes da entrada do pecado, significa que daquele primeiro casal haveria o surgimento de outras famílias. Adão e Eva, o pai, na verdade, era Deus desse casal. E mãe, esse casal não teve, o primeiro casal da terra. No entanto, de seus filhos, outras gerações que viriam aí, as gerações futuras, haveria sim pai e mãe. E aqui, então, ao fazer essa referência, a dedução é muito clara. Deveria, então, haver sexo para que eles pudessem se procriar e encher toda a terra, como posteriormente Deus deixou claro aqui. Então não tem nada a ver a pessoa especular uma coisa que sai totalmente fora da razão, né? Esse texto nem sequer existiria, né? De Gênesis capítulo 2, verso 24. Né? Não existiria família se não existisse o sexo. O sexo da forma correta, da forma que Deus instituiu, o desenho, a anatomia do corpo, né? Tudo tem a sua função certa e Deus fez justamente para que pudesse procriar. Colocou homem e mulher justamente para que existisse a família a partir da união dos dois corpos e de forma sagrada, de forma santa, Deus instituiu o sexo lá no Jardim do Éden. Então, aqui fica esta consideração. Existem coisas que, debaixo de deduções, que Deus abriu margem para isso em toda a Bíblia. Há aquelas pessoas que ficam especulando de forma incoerente, de forma ilógica e parte para o terreno do ridículo, do ilógico, né? Vamos ver uma outra parte aqui sobre a questão de outros filhos. Como que existiu outros no Jardim do Éden? Gênesis 4, 14 e 15. Né? Veja, outra coisa que você vai deduzir do que está na Bíblia. Gênesis capítulo 4, 14 e 15, nós lemos assim. Depois que Caim matou Abel, o seu irmão, né, lá no princípio ainda, quando estava Adão ali, né, nós lemos. Eis que hoje me lanças da face da terra. Então Caim está falando para Deus após ter matado o seu irmão. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Veja, ele está já fazendo menção de que existia outros, que ele estava agora temendo esses outros, porque ele se tornou o primeiro homicida da face da terra. Ele achava que Deus agora iria jogar ele na mão de outros. O verso 15. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, o que você deduz aqui? Muitas pessoas dizem, bem, por que a Bíblia só menciona aqui Caim e Abel e de repente dá esse texto de aparente contradição? Aí ficam confusas essas pessoas em não entender esses 2 versos que fala de outros que Caim ficou receoso, ficou temeroso de se encontrar com esses outras pessoas que já estavam habitando, e pelo que tudo indica, havia muitos, muitos outros, né? Aqui eu já expliquei que uma das maneiras de Deus relatar a história, os acontecimentos, é fazer menção daquilo que realmente participaram dos acontecimentos, aqueles que fizeram acontecer. Então os nomes daquilo que Deus achou importante relatar para nós, no caso do primeiro homicídio, aqui está apenas os nomes de 2, de Caim e de Abel. Mas Adão e Eva, riquíssimos em saúde, riquíssimos em genética, tiveram muitos e muitos e muitos filhos, né? Inclusive, abro lá em Atos capítulo 17,
se não me engano. Vamos ver um texto curioso para explicar também de onde veio outras gerações, né? Vemos aqui, deixa eu ver se eu me acho aqui. O verso 26, Atos 17, verso 26, aqui explica como que veio o negro, né, lá na África, que povoou a África, como que veio os japoneses, os alemães, e todas as castas, todas as classes de pessoas que são pessoas diferentes na cor, da maneira de ser, de estatura e tudo mais. Aqui em Atos 17, o verso 26, nós lemos assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus, na sua onisciência, sabia que o mundo sofreria mudanças trágicas, mudanças drásticas de temperatura, de clima, iria a atmosfera sofrer muitas alterações depois do dilúvio, porque Deus é onisciente. E homens, então a Terra iria ter climas extremos no Polo Norte, no Polo Sul, na parte central do planeta aqui, né? No Equador e assim por diante. Então, esses povos iriam, depois do dilúvio, se espalhar. Iriam ter aqueles povos que iriam se adaptar às regiões geladas da Terra, nas regiões desérticas mais quentes da Terra, nas regiões neutras, e assim por diante. Deus, de um só, ele fez com que toda a Terra, nos tempos certos, na hora certa, fosse povoada. Então, Deus enriqueceu o primeiro casal de muita genética, né? E de repente, na hora certa, depois de Noé, né, da família de Noé, essa genética foi proliferando e foi se espalhando, e daquela família a terra toda se dividiu em centenas de povos aí, centenas e centenas de povos, e é por isso que há essa diversidade de povos, dado a riqueza de genética que Noé, com sua família, trouxe, né, para a humanidade, herdado desde Adão lá, dos primeiros povos da terra, né? Eu pergunto para você, quantos casais de cachorros entraram dentro da arca? É lógico, a Bíblia fala dos animais que é considerado imundos. Aqui está a classificação dos cachorros, né? Que não é para comer, não é para alimento e nem para sacrifícios. Então, desses animais que a Bíblia chama de imundos, porque não tem este propósito de alimentação e para sacrifício, entrou apenas um casal, né? Dois casais ou um casal de cachorros, né? E ali, hoje existe quase 1000 raças de cachorros aí espalhado pelo mundo todo, né? Centenas e centenas de raças se multiplicou, porque todos os animais e todos os seres humanos eram ricos em genéticas e na hora certa se desenvolveu. Mas a Bíblia não está especificando assim, mas Deus espera que você use tua mente para deduzir esses fatos, né? Os continentes, a existência dos continentes. Você olha a geografia, né? Se você for olhar a estrutura geográfica da Terra, do velho mundo, desde a Europa ao sul da África, lá do norte da América até o sul do continente americano, você vai ver que existe um perfeito desenho e os cientistas denominam isso como sendo a Pangeia, né? Antigamente era Pangeia. Pan, tudo do grego. Geia, terra, ou da Gaia, da palavra Gaia, do grego, né? Então, tudo, havia uma porção só de terra seca. Então, você deduz o quê? Quando você lê um texto da Bíblia que eu vou passar para você. Gênesis, capítulo 10, o versículo 25. Após o dilúvio, nós lemos assim: a Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Jotã. Peleg significa divisão. Então, por que ele recebeu esse nome? A sua mãe estava para ter Peleg, já estava nos dias do seu nascimento. Então, houve aquele grande terremoto, conforme nós lemos aqui, Gênesis 10, verso 25, a terra se dividiu em 2 partes, e assim ela ficou tão assustada, com certeza, né? Isso assustou tanto as pessoas naqueles dias,
que ela acabou tendo um trabalho ali de parto e nasceu Peleg justamente na ocasião em que a Terra se dividiu. Assim surgiu os continentes com seus contornos perfeitos, né? E aqui nós temos este acontecimento que a Bíblia diz. Nós não precisamos ficar encontrando detalhes, porque em ciência, em geografia, em arqueologia, em antropologia, porque a própria Bíblia já vai trazendo orientações, né? E todos esses argumentos científicos colaboram com o que a Bíblia diz, né? O que aconteceu com as águas do dilúvio, né? Você pode ficar especulando, mas veja, tem coisas que você tem que deduzir mesmo. Tem coisas que a Bíblia já esclarece. Em Salmo 104, já estou aproveitando aqui nesse terreno científico que nós já adentramos, né? O interessante é que nós vimos que Deus, não só na Torre de Babel, confundiu as línguas, mas dividiu os povos através dos continentes, dado ao pavor que ele tem de que os homens se unam, e você vai encontrar os homens procurando restabelecer a união agora no tempo do fim. Lá em Apocalipse capítulo 16, ali fala da grande cidade, quando fala das pragas, né? Da grande cidade, a grande Babilônia, que compreende todo esse mundo no terreno do espiritual, né? Falando espiritualmente. Lá em Apocalipse 16 fala da grande cidade que há de se fender em 3 partes, né? Então, de onde que Deus tirou aquilo lá de Apocalipse 16, falando que ele vai frustrar o plano de união no tempo do fim? Aquela união que nós já temos falado, já temos tratado aqui, desse conglomerado de religião, política, economia, ciência, cultura, essa união que está acontecendo, que a Bíblia chama da Grande Babilônia, nós já explicamos isso no encontro passado. Então, essa grande cidade, de onde que tira esta ideia lá de Apocalipse 16, que Deus, para frustrar esse plano de união, vai dividir esta grande cidade espiritual em 3? De onde que ele tira isso? Tira ali da história que eu acabei de dizer aqui, da Babilônia original, de Babel, que depois que foi construído Babel, que aconteceu esse grande terremoto que separou os continentes, e os continentes, a princípio, se separaram em 3 partes. O continente americano, o continente europeu, o asiático e o africano, né? Eles se separaram para um lado, o continente americano para o outro lado, mas a princípio a região povoada ali era ali onde estava o pecado que estava reinando ali, era na Europa. Então aquela região onde havia o pecado se dividiu em 3 partes, né? Mas daí surgiu o continente americano. O continente americano era inabitado até então, e a propósito, muitos dos nativos aqui do continente americano, eles possuíam os mesmos hábitos, os mesmos cultos, os mesmos tipos de adoração, havia as mesmas estruturas, arquiteturas, como pirâmides, por exemplo, do Velho Mundo. E de onde surgiu isso? Quando se descobriu a América em 1492, então se investigou que a cultura era muito similar à do Velho Mundo. E de onde surgiu isso? Então, uma dedução é de que, dado aquele momento em que a Terra se dividiu em 2 partes ali, e o continente americano para cá, e o Velho Mundo lá do outro lado do Atlântico. Enfim, mas depois do dilúvio, né, as águas cobriram toda a Terra. O que aconteceu? A própria Bíblia, isso aqui nem é dedução, né? Só estamos explorando um pouco de conhecimento científico, mas veja o que diz em Salmo 104, e diz assim a partir do verso 3. Vamos ler desde o verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu. Como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estende o céu como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da tua morada. Então, as águas têm seus limites. Toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. O verso 4. Faz os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. Agora veja só o que diz a partir do verso 5. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum.
tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas, fazendo uma referência ao dilúvio, quando as águas caíram do céu e se romperam do fundo da terra e ficaram acima das montanhas. O verso 7. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Então, como que as águas recuaram, para que aparecesse a porção seca depois do dilúvio? Diz assim, o verso 8. Elevaram-se os montes e desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. Então veja, aqui fazendo esta menção ao dilúvio, as águas do dilúvio, que vieram lá do céu, que cobriam todo o céu e se romperam sobre a terra, e a que vieram debaixo da terra, elas foram tão inundantes, que cobriu a porção seca, todos os montes ficaram debaixo da água. E você pergunta, mas como que existe tanta porção seca? 30% do nosso planeta é porção seca. Aqui explicou, afundou os vales, subiu os montes, Aqui no versículo 8, elevaram-se os montes e desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Verso 9, puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir as terras. Então, ele afundou os vales, elevou os montes ali, a água escoou, nas partes mais baixas. Antigamente, a ciência comprova que havia profundidade de apenas 3.000 metros, que se encontram as ilhas coraíticas, ilhas com corais, que abaixo de na profundidade de 3.000 metros, se encontram as ilhas com corais ali, que é um indicativo que essas regiões de 3.000 metros de profundidade antes eram regiões rasas. A água não cobria, porque os corais aparecem, se desenvolve aonde penetra a luz solar. Mas hoje se comprova essas ilhas que estão ali a 3.000 metros de profundidade. Significa que foram submersas, foram afundadas, as águas desceram. Ali existe no Oceano Índico um estreito, um grande vale de mais de 2.000 quilômetros de extensão, que chega a atingir 11 mil metros de profundidade, 11 quilômetros de profundidade. Então, ali naquela região, não me veio agora o nome daquele local ali, o Estreito Mariano, o Estreito Mariano das ilhas, com base nas Ilhas Marianas ali na costa do Oceano Índico. O fato é que esse Estreito Mariano, ele tem 2.000 e poucos quilômetros de extensão, é como se fosse ali a muralha da China, o tamanho desse vale, desse abismo, de 11 quilômetros de profundidade. Então as águas desceram e Deus elevou os picos, os picos do Himalaia ali no Tibete e assim por diante. Então essas cadeias aqui de montanhas, aqui no Andes, aqui no Peru, enfim. Então Deus fez com que o mundo fosse redesenhado depois do dilúvio. E as águas desceram, e assim Deus tem essas indicações. E ali a ciência comprova, através das ilhas coraíticas, também encontra em profundidades muito, muito bem lá no abismo, lá de 3.000 quilômetros de profundidades, cavernas com estalagmites, que só acontecem fora das águas. Os estalactites são aqueles cones que vêm do teto da caverna, por causa de ser uma região calcária, e vai pingando aquilo, e vai enchendo, e vai embaixo, formando um outro cone de sedimentos, calcário ali, e aquilo é o estalagmite, o de baixo, e o de cima, estalactite, estalagmite é o de cima, e o de baixo, estalactite, e assim forma esses cones, mas isso acontece em regiões úmidas, onde tem algum escoamento de água ali, em cavernas muito escuras aí, mas para fora da água. E os cientistas descobriram
essas cavernas a 3 quilômetros de profundidade. Enfim, tudo prova aí de que realmente Deus proporcionou o dilúvio. Tem pessoas que querem negar isso, mas se a pessoa estudar, fazer comparações com a ciência aí está aí para provar realmente essas maravilhas que a Bíblia está a mencionar. Mas muitas pessoas dizem, bem, se a Bíblia não explica de forma direta, eu não vou crer, eu não vou aceitar, eu faço questão de virar as costas. E aqui nós temos essas coisas que muitos erram, né, por, por sua, por sua rebeldia, na verdade, por falta de interesse. Nós temos o caso lá, muitos dizem, por exemplo, que o sábado não existia. Lá no livro do Gênesis, não fala, eles dizem, no livro do Gênesis, depois da criação, não fala do sábado. Só fala o sábado mesmo, depois do Gênesis, depois que Deus criou em 6 dias e no 7º dia descansou lá. Depois fala no livro do Êxodo, no tempo de Moisés. Então, por causa do silêncio da Bíblia sobre esse assunto, do Gênesis até o Êxodo, eles dizem, não se guardou o sábado até então. Né? O sábado passou a ser guardado só com Moisés. É daí que vem todo o problema de hoje. É o sábado dos judeus. É porque as pessoas não encontram o assunto do sábado de forma direta ali no livro do Êxodo, no livro do Gênesis. Só encontra no Êxodo. Mas eu já havia explicado aqui, além do assunto da criação, além daqueles que eram fiéis a Deus, que deram sequência à família de Adão ali, né? Que lá em Gênesis capítulo 5 faz a genealogia dos descendentes de Adão, que é uma família pura, a família obediente, e faz uma comparação da família de Caim. Se eu não me engano, está lá em Gênesis capítulo 4. Vamos só confirmar isso. Gênesis capítulo 4 e o capítulo 5 também, né? Então nós temos aqui os descendentes de Caim, está no capítulo 4, dos versos 17 ao 26. E os descendentes de Adão está no capítulo 5, e é os descendentes de Adão que são aqueles que eram fiéis a Deus. É lógico que eles guardaram o sábado, se Deus deixou como um exemplo. Eu tenho que deduzir isso, porque é lógico, eles foram fiéis. E nós já havíamos explicado em Êxodo capítulo 16, dos versos 1 ao verso 28, que Deus fez com que o maná caísse do céu sobre o povo de Israel ali, onde eles estavam, no deserto, para que eles pudessem ser alimentados. Somente no sábado, Deus separou para que eles não tivessem atividade de sair das suas tendas para ir buscar um maná. E Deus disse que se eles fizessem isso, eles estariam em franca desobediência à sua ordem de que ele espera que guarde o sábado. E quando eles desobedeceram, lá no verso 28, Êxodo 16, 28, nós já tratamos sobre isso em encontros anteriores, Deus questionou eles dizendo, até quando vocês irão deixar de guardar as minhas leis? Esse até quando já nos diz tudo. É altamente dedutível de que eles já tinham ciência dos pais, né, daqueles que viveram ali e foram fiéis a Deus, dos descendentes de Adão, eles já tinham consciência de que o sábado era sagrado. Deus não guardou o sábado, né, para que ele se perdesse logo em seguida. Ele guardou o sábado e santificou e abençoou para que os seus filhos, os seus fiéis, tivessem exemplo. Então, muitos dizem, se eu não encontro de uma forma declarada na Bíblia, eu rejeito. Isso é teimosia, é obstinação, é desdém à palavra de Deus. Outra coisa que você pode deduzir, a Bíblia deixou para deduzir muitas coisas, como eu disse. Noé, ele evidentemente não construiu a arca sozinho. Muitos outros, evidentemente, familiares de Noé, quem sabe amigos de Noé, ou mesmo funcionários que Noé contratou, porque precisava de muita mão de obra, muita força, precisava de muita gente para derrubar aqueles enormes troncos que eram tão duros como rochas. Uma sequoia, por exemplo, era aquelas árvores saudáveis, gigantescas antes do dilúvio. Foi através desse material que ele construiu a grande arca que colocou ali os animais, todos os animais existentes ali, terrestres. Enfim, o fato é que Noé não poderia ter feito aquela arca sozinho. Mas se as pessoas leem só Noé e sua família, só 8 pessoas que se salvaram do dilúvio, então ao ler isso, acredita que foi só Noé que trabalhou para construir a arca. Mas você deduz que muitos outros morreram
no curso da história ali, né? Trabalharam e depois morreram, de repente eram fiéis, morreram salvas, né? Antes que acontecesse o dilúvio, essas pessoas não alcançaram o acontecimento, mas eram fiéis e estão preparadas quando Jesus voltar. Outras pessoas, na verdade, creio que a maioria que ajudou Noé, na hora de entrar para dentro da arca, eles entraram e saíram por aquela porta da arca muitas e muitas vezes, porque estavam ali, né, no processo de construção. Mas depois se deduz que essas pessoas ficaram com vergonha, muitas delas ficaram com vergonha das chacotas, das chocarrices ali, dos desdém que o povo ali fazia do lado de fora da arca e resolveram ficar com seus familiares, resolveram ficar pro lado de fora e ali eles selaram a sua sorte. Mas a Bíblia não fala que outros ajudaram Noé, mas você deduz. É coisa simples, mas é importante para entendermos que a Bíblia traz pontos dedutíveis, né? Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, capítulo 3, verso 15, ali está dizendo, tudo o que aconteceu no passado há de acontecer novamente, né? Há de se repetir. Então, a história do homem, eu sempre digo aqui, a cultura do ser humano muda, isso não há dúvida, é inquestionável. No entanto, a natureza do homem continua sempre a mesma. O homem sempre tem as mesmas inclinações, as mesmas tendências, e é por isso que a história se repete, né? O homem, diante de certas provas, tende a cometer os mesmos erros, diante de certas situações, eles são iguais. Todos nós somos iguais. Alguns são mais resistentes, outros mais fracos, mas todos nós, não é à toa que Deus resumiu a sua vontade em 10 mandamentos, e ela é para todos os homens. E todos os homens têm uma dificuldade imensa de guardar os 10 mandamentos. A propósito, guardar os 10 mandamentos é simplesmente impossível. Impossível com letras maiúsculas. Mas o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Da mesma maneira que Deus conferiu poder para que os discípulos curassem os coxos, os paralíticos, os cegos, os que tinham mãos ressequidas, ressuscitassem os mortos, aquilo era impossível para eles. Mas Deus comunicou poder para que através deles o impossível se realizasse da mesmíssima forma. É impossível guardarmos a lei de Deus por nós mesmos, mas Deus, ele confere poder e através do poder do Espírito Santo, o impossível se torna possível. Tudo na nossa vida, como disse o apóstolo Paulo, tanto querer como efetuar, não é de nós, mas é pelo poder de Deus. Enfim, o fato é que nós temos aqui o homem, a sua natureza é a mesma coisa, e tudo que o homem fez, ele fará os 10 mandamentos ali, ele resumiu para todos, porque todos nós temos as mesmas inclinações, e inclinações iguais, né, dos 4 pontos da terra, e ali está a mensagem, a demonstração, a advertência, o conselho de Deus, os 10 mandamentos, serve igualmente para todos os homens. O fato é que, enfim, o que você vai deduzir então? Que você vai realmente encontrar na Bíblia os tratos que Deus deu para com os homens do passado é o mesmo que ele dá para conosco. Aquilo que ele queria que os homens fizessem, no sentido do que a Bíblia esclarece como sendo de importância espiritual mesmo, não aquilo que ele pediu que diz respeito a um momento em que o povo estava vivenciando, a uma cultura da época, não no que diz respeito a um acontecimento local ali. Eu já expliquei assim que Deus fala com o homem de acordo com a cultura que ele possui, de acordo com a realidade que ele está vivenciando, né? E quanto a isso, a cultura do passado era de um jeito e Deus alcançava o povo daqueles tempos de acordo com aquela cultura, de acordo com o entender deles, Deus falava a linguagem deles. Então, tirando esses diferenciais de cultura, Deus, ele é igual para todos nós. Então a Bíblia é o livro mais antigo, no entanto, é o livro mais atual, porque a orientação de Deus sempre serviu, aquilo que os homens fizeram de errado sempre nos serve, aonde eles escorregaram serve para nos mostrar aonde nós devemos tomar cuidado para não escorregarmos também, e é por isso que nós temos
as orientações de Deus do passado, valendo para nós também nos dias de hoje. Então, nós temos essa dedução clara, né? Não precisamos de um esclarecimento mais óbvio do que isso. Por exemplo, sobre os símbolos. Você tem que aprender a deduzir muitas coisas da Bíblia. Entre essas coisas existem símbolos. Por exemplo, leão. O que é o leão na Bíblia? Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, porque nós temos que continuar aqui, mas você pode ler depois. Lá em Apocalipse 5, verso 5, Jesus, ele é tido como leão. Né? Ele é tido como leão. Ele é apresentado como leão. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 5, verso 5, você vai ver que a tribo de Israel também é tida como leão. Né? Das 12 tribos de Israel, ali a tribo de Israel, ali nós temos as 12 tribos de Israel, é tida como a tribo de Judá, né? É tida como das 12 tribos de Israel, é tida como leão. Apocalipse 5, verso 5. Lá em 1 Pedro 5, verso 8, você vai ver o mesmo título que se atribui a Jesus, ele é tido como leão, se atribui a Satanás. Né? Ele brama como leão, ele está agressivo como leão. 1 Pedro 5, verso 8. E você vê também que o termo leão na Bíblia, Daniel 7, versículo 4, se aplica à Babilônia. Em outras palavras, nós temos aqui na Bíblia 4 símbolos, 4 referências diferentes para um único nome. O leão serve para fazer uma aplicação a Cristo, a Satanás, a tribo de Judá e a Babilônia ali do tempo de Nabucodonosor. Então, como que você vai deduzir a qual se refere o termo leão? É quando, na verdade, você tem que usar de bom senso para entender a Bíblia. Você tem que se valer de deduções em muitas coisas, e essas deduções devem estar embasadas no bom senso. Então, quando fala de Satanás como leão, você não tem que confundir com Cristo, porque também recebe o título de leão, conforme o texto que eu apresentei aqui, Apocalipse 5, verso 5. Então, você tem que usar de bom senso para entender o que a Bíblia está dizendo. A aplicação, às vezes, se refere a um poder, a mesma aplicação se refere a outro poder, e é por isso que você precisa encaixar o contexto, né, daquilo que está fazendo uma reportagem, uma referência, para entender a que se aplica aquele texto. Né? Então, eu usei aqui só para que você entenda também, através dessas linguagens, como que você precisa exercitar aí no estudo da Bíblia a questão da dedução, fazendo uso do bom senso, né? Você vai aplicar a palavra ao poder certo, ao nome certo, né? Temos também o santuário terrestre. Quando Deus falou ali em Êxodo capítulo 25, verso 8, verso 9, falou para Moisés: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós." Aí no verso 9, Êxodo 25, 9, ele foi categórico. Vê, Moisés, vê que faças tudo conforme o modelo que eu te mostrar. Havia um modelo, havia um tipo de algo real, de um antítipo, de algo que realmente é o verdadeiro. É como se fosse uma maquete de um edifício que é o real, e a maquete é só uma demonstração daquele edifício. Então, o que foi mostrado para Moisés sobre o santuário é de um santuário que existe não nessa terra, porque foi mostrado por Deus a Moisés lá no deserto ali, Êxodo 25, 8 e 9. E Deus foi categórico, foi exigente, que ele copiasse tudo de acordo com o que ele visse lá no céu. Mas existem deduções que, na verdade, nem seriam deduções, porque a Bíblia fala do santuário celestial. E o que foi mostrado para Moisés foi o santuário celestial, e Deus queria que ele fizesse ali um tipo era um protótipo, né, do real. Você encontra lá em Hebreus 8, capítulo 8, dos versículo 1, se eu não me engano, o versículo 1, o versículo 11, eu sei o verso 23, verso 24, Hebreus capítulo 8, né? O capítulo 8, você vai ver muito falando sobre isso, o capítulo 6, o capítulo 9 de Hebreus, mas veja lá, Hebreus 8, do versículo 1 ao 5,
Hebreus 8, 1 ao 5, e os versos 23 e verso 24. É só um exemplo, mas a Bíblia está cheia de exemplos mostrando que existe um santuário no céu. A propósito, é sobre este assunto do santuário que será o tema da nossa próxima série. Nós vamos explicar o plano da redenção de Deus elaborado através do ritual do santuário. E é importantíssimo que você acompanhe a próxima série para entender também o porquê nós ainda estamos sofrendo e até quando continuaremos a sofrer neste mundo para que Jesus tome a decisão de voltar. O assunto do santuário explica isso. É tão importante que o plano da redenção foi montado em cima do assunto do santuário. Não é à toa que logo quando o homem pecou, Deus cobriu a nudez do homem com a pele do cordeiro. É para dizer que o nosso pecado será coberto pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí entrou em vigor o assunto do plano da redenção, o assunto do santuário, desde a entrada do pecado. E ele ganhou forma mais definida, mais ampla, ao tempo de Moisés. Então, quando Moisés estava ali vivendo, lá com o povo de Israel, ali no deserto, Deus disse essas palavras, Êxodo 25, 8 e 9. Agora eu vou te mostrar o santuário no seu todo, tudo que se faz ali, a maneira que se faz, por que se faz, tudo é explicado ali. Isso é reforçado no Novo Testamento. O Apocalipse, quando fala do Cordeiro, que é Cristo, e usa esse termo a ele 29 vezes no Apocalipse, e constantemente está fazendo referência do santuário celestial, é para mostrar que realmente o que foi mostrado para Moisés é um tipo do antítipo, um protótipo do verdadeiro, e assim nós temos isso, e tem pessoas, estou dizendo isso, porque tem muitos que negam. Não, o santuário era um dever que Deus colocou ali para o povo de Israel, para que o povo de Israel fizesse aquilo, mas Deus deu um pontapé para lá, quando Jesus morreu na cruz, aquilo caducou, aquilo não está mais em vigor, mas o plano da redenção, ali estava uma cartilha ensinando para o homem como que o plano da redenção, da parte de Deus ao homem, funciona. É por isso que é defendido pelos escritores do Novo Testamento. Enfim, as parábolas de Jesus, lá em Marcos capítulo 4, 10 a 13, você vê Jesus ele contando parábolas, e vamos ler aqui esse texto só para que você veja como que funciona. São Marcos capítulo 4, e os discípulos que estavam acostumados com Jesus, eles não entenderam por que Jesus falou daquela maneira, o que significava aquilo. Então nós temos aqui São Marcos capítulo 4, 10 a 13 assim. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Então os discípulos ali ficaram e perguntaram para Jesus sobre a parábola do semeador que Jesus havia falado para uma multidão ali, Então o verso 11 diz, Marcos 4, 11. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, aqui, por que Jesus contava em parábolas de acordo com essa explicação que ele deu aos discípulos, a pergunta que eles tinham feito a Jesus? Jesus, na verdade, ele busca pessoas que têm interesse, aquilo que eu falei aqui a princípio, pessoas que são sinceras e verdadeiras. E ele proferia em parábolas, assim que, como na verdade é toda a Bíblia, é como se fosse um livro de parábolas, que você, na verdade, ao perguntar ao Espírito Santo, conforme os discípulos ficaram curiosos, ficaram interessados em querer saber e perguntaram para Jesus, assim nós hoje, ao perguntarmos para o Espírito Santo, Senhor, eu não estou entendendo o que a tua palavra está a dizer. Então, do jeito que Jesus explicou para os discípulos, o texto seguindo aqui mostra Jesus esclarecendo a dúvida dos discípulos, assim o Espírito Santo também faz conosco. Ele esclarece, ele elucida aquilo que nós temos dificuldade de entender, mas ele esclarece quando vê a nossa curiosidade, o nosso empenho, o nosso real desejo de aprender. Você se lembra do caso do eunuco ali, que Deus chamou Filipe
para que fosse esclarecer. E quando Filipe foi transportado pelo Espírito Santo até o lugar onde estava o eunuco, diz ali o livro de Atos, o Filipe viu que ele estava lendo justamente o que você lê lá em Isaías capítulo 53. E quando Filipe viu que ele estava lendo esse texto da Bíblia, do rolo sagrado da época, né, das Escrituras, Filipe perguntou: você entende o que está lendo? Então o eunuco disse: como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? E o Espírito Santo, então, vendo o empenho, o desejo de conhecer, criou aquela situação, fez com que Filipe fosse até o eunuco. A partir de então, Filipe passou a explicar o significado daquele texto de Isaías 53. E o eunuco foi batizado ali, ao ter entendido o assunto, ao ter entendido que Jesus esteve com eles ali, era o verdadeiro Messias, ele aceitou a verdade, se batizou, enfim. O Espírito Santo, ele tem um desejo ardente de esclarecer, e aqui nós temos essa situação, que você encontra ali, mas a pessoa, ela tem que raciocinar, Jesus, ele não iria explicar para os discípulos se os discípulos tivessem... Veja que Jesus até, ele questionou aqui, Marcos capítulo 4, dos versos 10, vamos ler de novo. Quando Jesus ficou a só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Agora o verso 11, veja. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Bem, existe uma versão que Jesus, na verdade, até questionou, não está aqui nessa versão, mas Jesus até questionou: até vós não entendeis o que eu disse? Eu acho que é a versão mais próxima da King James. Até vocês não entendem o que eu disse? Porque eles estavam acostumados com as parábolas de Jesus. Então veja, e tem uma parte lá que Jesus também falou, o que te parece? Então quando ele fazia essa pergunta, essa colocação, o que te parece? Ele estava querendo que a pessoa deduzisse. Ele estava querendo que as pessoas raciocinassem, entendessem sem uma explicação mais... Porque tudo era muito claro, aquilo que Jesus colocava diante das pessoas. Quando ele falava ali em parábolas, aqueles que não estavam acostumados a andar com Jesus, eles não iriam entender mesmo. Mas é de se esperar que aqueles que acompanham Jesus constantemente, ali no passado, eles entendessem, os discípulos. Mas Jesus, vendo que eles não entendiam, ele então retrucou: até vocês não entendem o que eu estou dizendo? Mas se não encontra aqui, você pode encontrar em outras versões da Bíblia, Jesus indagando eles, e tem um termo que ele fala assim: o que te parece? Aí ele começa a contar uma parábola. Em outras palavras, Jesus, ele está ali despertando deduções. O que você deduz? Use o cérebro. Eu estou falando com você e é para você entender. Nós temos ali, quando Jesus falou assim, São Marcos 16, 15 e 16, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então são palavras fortes. Em outras palavras, ele não terá como inocente a pessoa que disse: eu não sabia, deixou muito a desejar, deixou muito no campo da dedução. Não é assim. Tudo que Deus deixou aqui no campo da dedução são coisas de fácil entendimento. É como eu disse, o que te parece? Então, essa questão de fácil entendimento é que Jesus deixa nós explorarmos. Porque realmente é muito elucidativo. Alcança a nossa razão, a nossa capacidade de raciocinar. Então, quando está debaixo desse perímetro, desse alcance da nossa parte, é que você encontra coisas assim na Bíblia. É por isso que não haverá desculpa para a pessoa que diz: a Bíblia é um livro misterioso, indesvendável. Não tem desculpa. Deus deixou para que nós entendêssemos. Veja, lá em Mateus capítulo 24, Jesus ele explicou bastante coisas concernente ao tempo do fim. Você conhece ali em Mateus o capítulo do Evangelho, é o capítulo apocalíptico, porque ele explica o que está no Apocalipse, os acontecimentos finais. E Jesus falou que, se aproximando o tempo da sua volta, haveria terremotos em vários lugares,
epidemias, haveria fomes, haveria conflitos, haveria nações contra nações, reinos contra reinos. A propósito, a menção ali de nação contra nação, reinos contra reinos, ali nós temos uma hipérbole hebraica, que é, no caso, o aramaico ali que Jesus falava. O que é quando Jesus diz em Mateus 24 que no tempo do fim haveria nação contra nação e reino contra reino? Os judeus entendem bem o que é essa hipérbole, né? Esse aumentativo das coisas. Para nós, o superlativo, o nosso superlativo, nós dizemos assim, nós dizemos uma mulher, um mulherão, né? Quando nós usamos o superlativo referente à mulher, nós falamos o mulherão. O homem é homenzarrão, né? O carro, um carrão. Então, uma casa, um casarão. Nós temos esta maneira de dizer uma coisa para aumentar no sentido do superlativo, né? Uma hipérbole, um aumento ali exagerado. Mas para os judeus é muito simples, o superlativo deles não é assim. O superlativo deles é no sentido de repetir a coisa. Por exemplo, quando fala o Cântico dos Cânticos, lá que é o livro de Cantares, é o Cântico dos Cânticos, é para dizer que é o maior de todos os cantos. É o livro poético, o maior de todos os livros poéticos, é o que você encontra ali no livro de Cantares. Jesus é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Então aqui nós temos esse superlativo hebraico, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então repetiu aquela frase, então esse é o superlativo hebraico. E quando fala então lá em Mateus 24, Jesus dizendo, na linguagem, na cultura deles, haverá reinos contra reinos, nação contra nação, o que Jesus está falando? Haveria no tempo do fim, antes da volta de Jesus, as maiores guerras mundiais, guerras a níveis mundiais. Houve sempre guerras localizadas ali no tempo da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, e falava que era uma guerra que você entende que era localizada, aquele reino tomando outro reino ali, e era um por um. Agora, ao Jesus falar que antes da sua volta haveria esse nação contra nação, reino contra reino, ele está falando de guerras mundiais. Enfim, mas toda a epidemia que você encontra ali, São Lucas, falando do mesmo que está em Mateus 24, fala haveria epidemias, pestes em vários lugares, tudo isso é indicativo. Em outras palavras, lá em Mateus 24, Jesus falou, mas muitos estariam numa atitude de desdém, fazendo pouco caso, e estariam casando e dando-se em casamento e vivendo uma vida tranquila, uma vida despreocupada, e assim são pessoas que na verdade não iria dizer nada, os sinais que anunciam a volta de Jesus. E nós já estamos bem diante dos nossos olhos, vivenciando aquilo que foi predito há 2000 anos atrás, pelo próprio Cristo e pelos apóstolos de Cristo, João que escreveu o Apocalipse. Estamos vendo cumprir todas essas coisas, e o ser humano em geral está totalmente indiferente, fazendo cumprir também, de forma detalhada, essa atitude de indiferença da parte da maioria das pessoas. Enfim, mas aqui nós iríamos dizer, é dedutível ou não é dedutível? Claro que é dedutível, nós vendo o que os sinais preditos acontecendo, se deduz que Jesus vai voltar muito em breve. Porque tem muitas pessoas que dizem, não, Jesus pode voltar daqui 100 anos, daqui 200 anos, mas os sinais eminentes estão aí diante de nós para provar que ele já está voltando. Lá em Mateus capítulo 16, isso já é até uma doutrina que é texto com contexto que você entende. Quando nós já tratamos aqui a parte que fala, Jesus disse, tu és Pedro, e logo em seguida ele acrescenta, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você ver todos os textos que fazem reportagem tanto a Pedro, quanto a igreja, quanto a rocha, você vai entender bem que não se trata de Pedro, a rocha que Jesus estava estabelecendo a sua igreja nas costas, na autoridade de Pedro. Jesus estava estabelecendo a sua igreja sob aquela confissão que Pedro havia feito. Pedro havia feito a confissão de que ele reconhecia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. São Mateus capítulo 16.
Então, em cima daquela confissão, assim, para modelo da sua igreja na terra, Jesus falou: tu és Pedro. Então mencionou o nome dele, que significa fagulha, um seixo, um pedregulho. Do grego significa isso. E falou logo em seguida: e sobre esta rocha, é para indicar, assim como ele faz parte de uma igreja que fez aquela confissão bonita, aquela confissão de que Cristo é o Filho do Deus vivo, então ele fará, ele é um exemplo, um modelo de como será toda a sua igreja que vai confessar o seu nome até a sua volta. E ele é a rocha que a igreja estará sustentada em cima da rocha. Mas é dedutível ao estudar a Bíblia de uma forma muito simples e clara de que realmente Pedro, o apóstolo Pedro, não é a rocha, não é o cabeça da igreja, não é a autoridade da igreja, mas sim Cristo Jesus. Mas as pessoas preferem virar as costas e torcer, né? Deduzir de forma duvidosa, de forma conveniente, e aí nós temos esses problemas de existir igreja aqui, ali, acolá e assim por diante. Quando fala ali em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3, sobre o homem do pecado, né? O filho da perdição. Então é muito claro quando a pessoa estuda e a pessoa que começa a fazer esses desvios, fazer enxertos e fazer acréscimos à Bíblia, enfim, aí ele vai deixar de ver aquilo que realmente nós já temos apresentado sobre a atitude do Papa cumprindo essas palavras, sendo ele aquele que a Bíblia aponta em todas as profecias escatológicas como sendo a figura que nós temos que identificar como sendo o homem do pecado, o filho da perdição. Enfim, ao invés de estudar a Bíblia, comparando as coisas, as pessoas estão deduzindo de forma contrária aquilo que eu falei. O inimigo aproveita cada brecha. O inimigo apresenta a Bíblia. E se a pessoa não estiver alicerçada na Bíblia, conforme Jesus o venceu lá em Mateus capítulo 4, sabendo comparar texto com contexto, aí a pessoa vai descarrilhar o seu carro de teologias e vai fazer um grande desastre, assim como um trem faz o desastre quando ele sai fora dos trilhos. Aí tem esse problema. Nós já explicamos ali também sobre todas as doutrinas bíblicas, né? A questão da morte, a morte do homem, o que acontece com o homem quando ele morre. Lá em 2 Timóteo 6, verso 16, ali diz que só Deus é imortal, né? E sendo que só Deus é imortal, todas as criaturas dependem de Deus. Em Atos 17, 28, eu já mencionei, em Deus nós existimos, vivemos e nos movemos. Também nós temos em São João 15, verso 5, Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E só em Deus existe a imortalidade, só Ele é imortal. Significa que nós só seremos imortais se permanecermos nele, né? São João, capítulo 11, verso 25, Jesus disse isso: aquele que estiver em mim, ainda que morra, viverá. A imortalidade é um prêmio para aqueles que estiverem em Cristo Jesus, porque Ele é a vida e nele viveremos. Fora Ele, nós iremos morrer, né? O assunto ali da videira de São João, capítulo 15, é um claro exemplo disso. Se você tira um ramo da videira e coloca ali no chão, ele, separado da videira, ele vai apodrecendo, vai perdendo força, vai secando e assim deixa de existir, né? Perde toda a vida. Satanás e seus anjos e todos os ímpios, nós já explicamos aqui, eles não vão ficar queimando para a vida eterna, no fogo eterno. Nós já explicamos o sentido do texto. Então, só o fato de você ver lá em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, então significa que todos os salvos com Cristo na eternidade, eles não vão ficar pensando naqueles que estarão sofrendo ali, como dizem que há de acontecer para os ímpios, para os perdidos, que vão ficar ali sendo atormentados dia e noite, porque interpretam os textos da Bíblia que falam sobre isso, isolando dos seus contextos. Aí vem essas conclusões que chegam a fazer com que nós duvidemos do amor e do caráter de Deus. Então, o fato de Deus enxugar de nossos olhos toda lágrima é porque, de fato, Ele vai colocar um cabo a toda a morte, um fim, e como diz lá em Malaquias capítulo 4, verso 1,
e o verso 3, verso 4 ali, serão como restolho os ímpios, eles queimarão enquanto existirem, enquanto estiver combustível, né? É nesse sentido. Enquanto eles estiverem pagando os seus pecados, que é por um curto espaço de tempo, Deus não tem prazer no sofrimento. Mas eles terão que entonar até a última gota da taça que eles escolheram beber. Eles vão então pagar, cada um de acordo com as suas obras. Apocalipse capítulo... o Apocalipse fala muito sobre isso, né? Capítulo 21, 22. E ali, então, cada um terá a sua recompensa. Satanás é o que mais há de pagar. E, finalmente, eles serão totalmente desarraigados do universo. Se tornarão cinzas. E é o que diz lá em Malaquias, capítulo 4, e vários outros textos. Nós já falamos sobre isso. É nesse sentido que ele vai purificar o universo. Capítulo 1, verso 9, diz que o mal não se levantará por uma segunda vez, deixará de existir. Sendo assim, os salvos não terão o porquê pensar naqueles que estão sofrendo. Né? E nem há motivo, né, de ter pessoas sofrendo, porque para Deus o que ele quer é limpar o universo. A Bíblia fala que ele não tem prazer nem na morte, quanto mais no sofrimento daqueles que hão de se perder. Então, no plano de Deus, é colocar um ponto final, mas isso é dedutível. É só analisar que Deus é amor e Deus é justiça, que chegará a essa conclusão. Muitas pessoas insistem em dizer, não, Deus é justiça e na sua justiça, aquele que pecou 10, 20, 50 anos, vai arder por toda a eternidade, bilhões e trilhões e sextilhões e eternidade, isso é só o princípio e vai arder, 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 mas Deus é justiça. E se você perguntar, mas onde está a justiça nisso? Aí eles dizem, não, mas Deus avisou. Mas isso não é justiça. A justiça é cada um sofrer à medida daquilo que é culpado. Tendo pagado a sua culpa, até a justiça da terra, dependendo do crime que se faz aqui na terra, cada um tem uma maneira de pagar, um tempo certo para pagar. E existe até aquelas pessoas que estão correndo atrás dos direitos humanos, que apesar de pagar ali numa cela, porque precisa pagar, mas não precisa sofrer crueldades ali. Então Deus, que tem um coração muito mais amoroso, muito mais piedoso, que prazer ele teria de deixar uma pessoa que viveu 100 anos, 90 anos, como algumas pessoas alcançam aí, e sofrer aí por eternidade sem fim. Então não tem lógica. E é dedutível, né? Analisando sobre o amor de Deus, se conclui facilmente que esse negócio de tormento eterno vai deixar de existir. Nós temos também a questão lá sobre comer de tudo. Algumas pessoas dizem, né? Bem, a Bíblia ensina que você pode comer de tudo, porque nós lemos assim, vamos ver algum texto, nós já analisamos, mas estamos aproveitando para recapitular também, né? 1 Timóteo, veja o que diz aqui 1 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4, diz assim, talvez nós não analisamos esse texto, mas nós já deixamos bem caminhado nos textos anteriores, nos encontros anteriores, mas são pessoas que fazem questão de insistir, porque pegam um texto, você não mencionou, então eu vou usar esse texto para combater o que você disse. Então nós temos assim, 1 Timóteo 4, 3 e 4, diz assim, que proíbem, está falando de alguns, né, que são hipócritas ali, né, que vão ali na igreja, a igreja que Paulo fundava, e esses diz assim, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável. Então parece um texto que realmente, nós estamos aqui agora considerando o assunto da alimentação, já tratado aí em encontros anteriores. Então, mas eles pegam um texto desse, por exemplo, eu acredito que eu não mencionei isso naquele encontro, e fala, olha, a pessoa que não é hipócrita, uma pessoa de bom coração, diz assim o verso 4, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Então eles dizem, pode comer carne de porco sim, pode comer camarão, caranguejo, crustáceo, todos os mexilhões do mar, pode até comer urubu, pode comer o que você quiser, porque tudo que Deus criou é bom.
Mas na verdade, Paulo até citou aqui no versículo 3, ele falou aqui, desses hipócritas que ele fazia referência, eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Ele está falando dos alimentos que Deus criou para serem recebidos, os alimentos. E eu já expliquei como que havia a cultura lá, no tempo do apóstolo Paulo, de carnes que eram oferecidas aos ídolos, e não eram carnes realmente, carnes imundas, como a carne de porco, e você encontra lá em Levítico capítulo 11, uma lista de carnes imundas, tanto de aves, como terrestres, como marinha, né? Como do mar, do rio. Então, Deus definiu certas carnes para não comermos e outras para comermos. E Paulo está falando dessas carnes que foram feitas para serem recebidas, para que possamos comer, que Deus deixou para comermos, que nós já mencionamos aí, está lá em Levítico capítulo 11. Mas essas carnes que ele se refere, elas estavam sendo tidas com maus olhos por aqueles hipócritas ao tempo do apóstolo Paulo, aqui para a igreja de Timóteo, ele está fazendo referência a isso. Porque essas carnes eram vendidas dos templos para os açougues e dos açougues para o consumo das famílias. E Paulo, então, pelo fato de ser carne sacrificada aos ídolos, é que ele falou, olha, essas carnes que Deus criou para serem recebidas, muitos desses hipócritas aí estão dizendo que elas estão contaminadas, porque vieram de ídolos. E você encontra essa explicação lá, mais clara, em 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 10, de uma forma mais... Veja lá o capítulo 10, os versículos 25 e 27, você vai ver claramente Paulo falando, carne sacrificada a ídolos. Então, Atos capítulo 15, o versículo 14, se não me engano, tem ali o versículo que a igreja lá em Jerusalém fez com que Paulo e Barnabé e outros saíssem ali como missionários e orientassem as pessoas para que não comessem carne sufocada, o sangue, né? Carne com sangue, e os alimentos que eram sacrificados a ídolos e assim por diante. O assunto não é sobre carnes imundas, que o apóstolo Paulo, sendo ele um judeu extremo, um zeloso judeu, ele era um fariseu, já explicamos isso quando falamos sobre alimentação. Então, ele fazia questão de nem tocar sobre esse assunto. Não era o assunto dos cristãos questionar o que Deus já havia determinado claramente sobre o assunto da carne limpa e a carne imunda. Então, algumas pessoas pegam esse texto aqui de Timóteo e falam que ele estava se referindo a carnes imundas ali. Veja em Tito, o livro de Tito, depois de Timóteo, veja também aqui o que ele diz no verso 15 e depois vamos ver no verso 14. Tito capítulo 1, verso 15 e o verso 14 lemos assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. É o mesmo caso da igreja ali, a Timóteo. Lá em Romanos capítulo 14, aqueles que tinham medo de comer as carnes que eram sacrificadas a ídolos, repito, era o assunto em questão, era o assunto a ser tratado, era carnes sufocadas e as carnes sacrificadas a ídolos. Não se fala aqui, não se cogita aqui de carnes imundas. Então, a referência a essas carnes que eram limpas, no entanto, que vieram dos templos. Então, lá em Romanos 14, o apóstolo Paulo ele viu na igreja de Roma ali, alguns cristãos recém-conversos comiam legumes e ele chamou esses de fracos, porque achava que o ídolo havia contaminado aquelas carnes puras que eles compraram do açougue, que é de origem lá dos templos. Então esses que tinham receio de comer aquelas carnes oriundas lá do templo, esses cristãos eram tidos como fracos, lá em Romanos 14. E ele também fez referência aos judeus que haviam ali incutido, os hipócritas, que foi mencionado aqui agora há pouco, ali em Timóteo. Os hipócritas são esses judeus que seguiam Paulo aonde quer que ele fosse, ia nas igrejas de Paulo e queria converter os cristãos recém-conversos ao judaísmo, à circuncisão e a guardar os mesmos dias de festas que os judeus consideravam para fazer parte da família de Deus,
tinha que fazer a circuncisão e observar aquelas regras que Paulo falava que aquilo não era nada. E então eles também estavam dizendo, olha, vocês estão se contaminando com essas carnes que veio ali do templo, estava destruindo o trabalho de Paulo e Paulo estava refazendo, e é nesses escritos que você encontra Paulo orientando as suas igrejas para destruir aquilo que os falsos judeus, falsos cristãos que eram judeus, estavam disseminando ali, né? E o versículo 14 ele diz assim: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então veja, aqui ele não está falando, no verso 15, que todas as coisas são puras para os puros, está falando que a carne de porco agora é pura, as carnes proibidas por Deus, em Levítico 11, agora são puras. Ele não está fazendo referência, ele está fazendo referência às carnes puras e está acusando os fariseus, os judeus, que se intrometiam no trabalho de Paulo ali, conforme eu acabei de dizer, e já foi dito quando falamos sobre a alimentação. Tito, capítulo 1, verso 10 e verso 11. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, eu não consigo ler, a minha vista tem problema, dificuldade, mas pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Veja, eram os judeus que era o problema. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então eles não só iam na sinagoga, nas igrejas que Paulo fundava, mas eles visitavam as famílias e queriam levar aquelas famílias para o judaísmo, para as proibições que outrora já não tinha mais valor, outrora valeu, mas depois deixou de existir. Então a Bíblia discrimina uma coisa da outra, e o assunto aqui do Novo Testamento, sempre sobre alimentação, o apóstolo Paulo nem sequer cogita de alimentos impuros aqui. Quando fala daqueles que estão negando aquilo que Deus deixou como puro, ele não está fazendo referência a isso. Ele está fazendo, como diz lá em 1 Coríntios 10, verso 23, né? Lá diz, vamos ver lá, como diz lá, o apóstolo Paulo mesmo diz, 1 Coríntios 10, verso 23. Paulo, ele era um grande militante da igreja e Satanás sempre colocava obstáculo, e ele disse assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, é dedutível, é para você deduzir. Não é para você ficar aí, se Deus chamou de imunda, por que Jesus iria então agora abençoar aquilo que ele denominou como sendo imundo? Então, você olha lá em Atos capítulo 10, o lençol zoológico, já expliquei também. Ali explica o que é que se tratava o assunto. Não tem nada a ver sobre alimentação. Eu não vou falar aqui, porque se você não assistiu o vídeo que eu falo, Deus nos permite comer de tudo, uns vídeos desse atrás aí, eu falei sobre isso. Então, lá eu expliquei ali o caso do lençol que Pedro viu ali em Atos capítulo 10, e muitos pegam aquele texto ali e dizem, bem, se Deus agora está liberando o nosso apetite, vamos satisfazer o nosso apetite conforme desejarmos, né? Podemos comer qualquer coisa porque Deus falou para Pedro matar e comer. É uma interpretação fora do contexto, é pecado essa interpretação, é aquilo que eu li aqui sobre aqueles que interpretam errado a epístola do apóstolo Paulo, né? Segundo Pedro 3,16, verso 15 e 16. O primeiro texto lido aqui hoje. Pessoas que torcem para a sua perdição. E o resultado é esse. E vemos então aqui esta questão também. Vamos ver lá em Filipenses 4, verso 8. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então temos que ver o que é que Deus quer e o que Deus reprova daquilo que nós estamos fazendo na nossa vida espiritual. Filipenses 4, verso 8, nós lemos assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, veja, é um campo enorme de dedução. O que você deduz?
Como que você vai achar que é difícil você saber o que é certo, o que é errado? Está ali uma oportunidade para você pensar, realmente, será que é isso que Deus quer? E nós temos visto, então, essas coisas de forma muito clara, né? A questão do dom de línguas. Veja, muitas pessoas dizem, as pessoas que estão falando línguas estáticas, línguas ininteligíveis, nós já explicamos também no encontro anterior. Veja o que diz lá em 1 Coríntios 12, verso 7, só para também reforçar um pouquinho, que já falamos muito no encontro anterior. É 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. O apóstolo Paulo então diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Que proveito tem, então, conforme pensam por aí, Deus usar um ser humano para falar com ele uma língua que só Deus entende, conforme muitos interpretam do que está lá em 1 Coríntios 14, verso 2. Sendo que só Deus entende e ninguém mais entende, lá em 1 Coríntios 14, verso 2, então significa que Deus usaria o homem para falar coisas que só Deus entende. Deus falando com ele, consigo mesmo, através de um homem, fazendo uso de um homem. Tem alguma lógica nisso? Então, se ninguém entende, então não tem sentido a explicação sobre o assunto do dom de línguas, as línguas que é da parte de Deus mesmo. Nós explicamos no encontro aí anterior. Assista o vídeo que você ficará esclarecido. E esse assunto de 1 Coríntios 14, verso 2, que é o mais inexpugnável pelos promessistas pentecostais, que falam essas línguas, ali nós explicamos claramente o que significa aquelas palavras. Em espírito fala em mistério, não fala os homens, mas fala a Deus. É muito claro, muito simples, fácil de se deduzir, e isso acontece com facilidade quando se estuda com vontade. E nós temos então esta situação, das pessoas querendo que Deus fale com ele, fazendo uso do próprio homem, e não tem sentido nenhum. Mas a Bíblia está falando que o dom de línguas é para o que for útil. No caso do Pentecostes, foi útil. Se houver hoje necessidade, não só o dom de línguas, mas todo o dom de Deus, é o que diz aqui, 1 Coríntios 12, verso 7. Todo o dom de Deus, não só o dom de línguas, é dado para uma finalidade útil. Se você estiver num lugar que você fala o teu idioma, mas esse lugar onde você está é um outro idioma, e você precisa falar de Deus para alguém, o Espírito Santo te toca para que você abra a palavra e fale a Bíblia, e fale para uma outra pessoa que desconhece o teu idioma. Se for da vontade de Deus, Ele há de te usar fazendo com que você seja entendido. Esse é o verdadeiro dom de línguas. É para o que for útil. Assim, a questão das curas, dos milagres, das revelações, não é para satisfazer o capricho de alguém, para exibicionismo, para que a pessoa se sinta superior. E Deus classifica uma variedade de dons, e todos eles têm o mesmo nível. O Espírito Santo concede conforme lhe apraz, e é para uma finalidade útil. Agora, a pessoa estar numa igreja e ficar falando coisas estranhas ali, não serve para mais nada a não ser para exibicionismo, para que as pessoas pensem que ele é superior e não tem finalidade útil nenhuma. Mas o verdadeiro dom de línguas, conforme já explicamos, a finalidade útil e todos os dons que Deus conferiu de curas e milagres e assim por diante para os apóstolos, ali é para uma finalidade útil, para a disseminação do evangelho naqueles dias, e hoje funciona desde que o Espírito Santo ache por obrigação fazê-lo. Por exemplo, Isaías 53. Isaías 53 fala do Messias que haveria de vir. Era um Messias pobre, sofredor, desprezado, mas também você olha lá em Mateus, em Salmos capítulo 24, dos versos 8 ao 10, em vários outros textos, que fala que o Messias seria o rei, seria um poderoso, seria um conquistador. Então há textos no Velho Testamento que apresenta o Messias como sendo humilde, um servo, um sofredor. E há textos no Velho Testamento que apresentam ele como sendo o rei da glória, aquele que conquista e que vence e assim por diante. Os judeus resolveram deduzir que o Messias que viria, e até hoje deduzem, só pegando a parte que diz que ele seria vitorioso e conquistador. E a parte que diz que ele seria sofredor, eles ignoram
não aplicam a Cristo, ao Messias, e é por isso que essa parte que Jesus cumpriu, de ser o Messias sofredor, Jesus cumpriu isso e eles rejeitaram e rejeitam porque eles não querem o Messias desse jeito. Eles querem. Então é uma dedução forçada. E o que você deduz unindo os textos que falam da fraqueza com a força? Você deduz que Cristo, aquele que veio há 2000 anos atrás e sofreu, é o Cristo que virá com poder e grande glória ao nosso futuro. É o mesmo Cristo messiânico prometido no Velho Testamento, falando de duas maneiras diferentes. E Cristo cumpriu e há de cumprir essas palavras. É dedução que muitos preferem torcer e ver de forma contrária. Enfim, as profecias, as doutrinas da Bíblia, todas elas, você olha ali do Apocalipse, fala do sinal da besta, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 7 fala do selo de Deus, e nós estamos vendo nos dias de hoje o mundo se mobilizando nesses dois polos, o mundo, a sua grande maioria, incluindo os chefes de Estado, incluindo políticos, incluindo cientistas, incluindo acadêmicos, eruditos, as massas em geral, desde os menores até os maiores, falando de que o nosso mundo precisa de ter um dia de descanso. Todos eles estão tocando dessa mesma tecla, todos eles estão falando que precisamos cuidar das mudanças climáticas, porque o mundo está sofrendo, porque o mundo, os homens estão trabalhando sem cessar, estão jogando poluentes no céu, e precisa o dia da família, porque os homens não estão se amando mais, estão se ignorando, estão se desentendendo, a família está desaparecendo, precisa também do dia da descanso da terra, da família, precisa do dia da economia, o mundo precisa deixar de gastar muito, e assim eles estão rotulando, com vários rótulos, para que as pessoas realmente tenham o domingo como dia de descanso. Mas a Bíblia, mais de 1000 referências do Gênesis ao Apocalipse, fala que é o sábado, o sétimo dia da semana, o dia do Senhor. E os mesmos atributos do sábado, eles, na cara de pau, estão colocando para o domingo. E dizem que Deus teve que mudar o sábado porque era um dia ruim. No entanto, eles estão pegando os mesmos atributos do sábado e passando para o domingo. Porque tudo que eles estão falando a favor do domingo hoje, como o dia da família, o dia do descanso, o dia da natureza, é o que você vê lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Não é dia de se trabalhar, os animais descansam, a natureza descansa, é o dia da família estar reunida, é o dia de cultuar a Deus, né? E assim por diante. Enfim, tudo que é do sábado, você vê no domingo. E a Bíblia chama o sábado do selo de Deus, o sinal de Deus, já explicamos isso. E o domingo, nós temos então que deduzir o quê? Se o mundo está aguardando, e fala lá em Apocalipse, toda a terra vai adorar a besta debaixo do sinal que ele vai colocar no tempo do fim. E o Papa confessa que o domingo é o sinal da sua autoridade. Já temos provado que o Papa cumpre todas as profecias, todas as características que apresenta sobre esta besta, cai como Papa, e o domingo é o dia que ele está defendendo para que o mundo se una debaixo da sua autoridade, debaixo da sua diretriz. Então, não é difícil de deduzir. Realmente é o sábado que vai entrar em controvérsia com o domingo, porque é o sinal de Deus versus o sinal da besta, e será o ponto de litígio, o ponto de controvérsia, a guarda do sábado e a guarda do domingo. É difícil de entender isso. Você vendo toda essa movimentação em torno do domingo e o sábado sendo colocado diante dos olhos das pessoas como sendo o dia que a Bíblia manda guardar. É difícil de entender. Então, o assunto de dedução é uma questão de vida eterna e de morte eterna. É ali Apocalipse 13, verso 18, fala para deduzirmos o número 666, porque é o número de um homem. E todos sabemos que o 6 é o número do homem. 666 é o homem insistindo, resistindo em ser homem, em ter a sua razão, em ter o seu modo de pensar, independente do que Deus diz. Ele resiste em não querer avançar para o 7. Então, por isso nós temos essa repetição, 666. É uma repetição hebraica, conforme eu falei aqui, que é para indicar o homem
no sentido lato da palavra, no sentido completo. É o homem totalmente destituído da orientação de Deus. É ele com seus conceitos, isso já explicamos no encontro anterior, Apocalipse 7, 1 e 2, a besta, a mulher, se unindo com os reis da terra, e assim se forma a união global, e nós estamos vendo tudo isso acontecer. Enfim, a dedução, não só aqui, mas você vê em várias partes da Bíblia, é uma coisa lógica e é uma coisa que Deus deixou para nós. E se você não encontra, se você não conseguir deduzir, vendo todas essas movimentações, e não saber qual é o exército de Deus e qual é o exército de Satanás, então, meu amigo, minha amiga, eu peço que você ore a Deus, porque o caso é muito sério. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão vendo todas essas movimentações, mas são como aquelas que Jesus disse: tem olhos, mas não veem, e tem ouvidos e não ouvem. Não estão se apercebendo dos sinais do tempo da volta de Jesus, as grandes guerras mundiais que já aconteceram, estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Jesus, todos os sinais que ele falou em Mateus 24, já está bem explosivo diante dos nossos olhos, e ainda há pessoas que estão duvidando, achando que a Bíblia não é clara, estão esperando ver uma coisa mais óbvia, e essas pessoas, como diz lá, né, Deus deixa, já que esse desdém é a esse nível, Deus deixa essas pessoas à mercê do engano para que percebam isso só no dia do juízo final. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 9 ao 12. Foi lido esse texto aqui. Enfim, que você possa entender a palavra de Deus, possa amar a palavra de Deus. No próximo encontro, nós vamos avançar nesses estudos escatológicos e você confirmará mais ainda sobre o exército de Deus e o exército da besta e vai se conscientizar da importância do seu preparo espiritual. Que Deus fique com você, pense nisso e até o próximo encontro.